Fala, meus amigos, bora para mais um vídeo, a aulinha aí de sensibilidade à insulina, tá? Vou tentar me esforçar ao máximo aqui para conseguir trazer o máximo de informação possível, beleza? Link da consultoria, descrição do vídeo, pego você pela sua mãozinha, te levo até o seu melhor resultado, planos a partir de R$100, tudo comigo, consultoria 24 horas, direto comigo, tudo eu, firmeza? O site tá aqui para você dar uma conferida, o link também já tá aí direto. Retrovibes, cupom ORG, lá na Retrovibes. Essa daqui, ó, tô com ela também. Essa do Ninja aqui é pancada, viu, mano? Porra, pera aí que eu vou mostrar pra vocês. Não dá pra ver, né? Mas essa do Ninja tá pancada, velho. Fudido. E tava trocando ideia com o Sizen. Esse morcegão aqui, mano, esse morcegão é muito louco, velho. Caralho, esse morcegão é muito louco. Aí eu cheguei nele e falei, mano, sabe o que ia ficar do caralho? Se você lançar esse morcegão exatamente igual, mas igual que o Dorian tá lá no Blood and Guts, que ele a gola é mais cortada aqui. Aí ele falou, já tô fazendo, já vai sair, então aguardem aí que vai sair esse mesmo morcegão, mano. Esse morcegão é muito louco, velho, na moral. Ele vai sair também com a gola cortada. Cupom ORG lá na Retrovibes, tá? Fortalece nós se você for comprar. E Garinflix, pra você ter aula comigo, com o Garin, com o Pacho, com o Sizen, mano, por 30 conto. Mais barato que o Netflix. Então, tá aí, fechou? Vamos trocar uma ideia sobre sensibilidade à insulina? Mas antes eu preciso fazer só uma leve consideração aqui. Eu não assisto meus vídeos, mano. É muito difícil. Geralmente eu só assisto as aulas, que nem essa que eu tô fazendo aqui. Às vezes, não é sempre. Eu só gravo aqui e ponho, mano. Eu não fico assistindo, não tem edição, não tem porra nenhuma, não tem roteiro. Os de React, eu nem assisto, mano. Só que teve alguns, sei lá, uns 10 comentários que eu vi sobre o vídeo que eu fiz lá sobre os dois pateta, o Patati e o Patatá. E aí eu falei, mano, porra, deixa eu ver o vídeo de novo, porque se umas 10 pessoas falou isso, mano, provavelmente eu falei cagada. Só que eu fui ver a porra do vídeo e não, cara, tá correto. Eu realmente falei, vocês que são burros. Tem uma... já é esperado, né, velho? Eu fui colocar a mão no lixo, o que eu esperava? Que eu ia achar o quê? Diamante? Não, né? Ia achar lixo, merda. Tem uns 10 comentários assim de uns imbecil que, sabe, velho, parece que o cérebro ele realmente tá pela metade, foi cortado no meio. Então algumas opiniões que eu estou falando dos imbecis dentro do esporte. Cara, eu assisti o vídeo inteiro, em momento algum eu falei de esporte. Em momento algum eu falei de esporte, de futuro no esporte, se vai ser um bom atleta ou não. Eu falei que tá mirando num cara que nunca foi pro, que é o Boston Lloyd, e o que eu falei permanece. Não tem genética para ser um atleta open. Fim de papo. Acabou. Só isso. Falei que tá usando 300 coisas que nunca vai trazer o físico do atleta open e vai fazer morrer mais rápido. Tô errado, filha da puta? Então, em virtude disso, e alguns comentários tipo esse aqui, ó, que é sempre um palhaço sem foto, eu não faço mais react dessas merdas. Porque o intuito do vídeo, mano, os vídeos que eu faço aqui, eles têm exatamente o mesmo engajamento que tem qualquer outro vídeo meu aqui. Tem um pouco mais do que os engajamentos de aula. Eu quero que se foda o engajamento. Eu tô com 4 vídeos em seguida desmonetizado. Foda-se, não tô nem aí pra isso. Então, eu não mexo mais nesse lixo. O intuito desse vídeo foi esculhambar esses dois imbecis pra vocês verem e entrar na cabeça deles a realidade, ótimo. Mas se também não vê, eu quero que se foda. O intuito é cair nas mãos dos imbecis que acompanham e acha que quer fazer a mesma coisa, que vai dar certo, e alertar também o público do meu canal aqui, se bem que o público desse canal aqui não é burro. Quem acompanha esse canal aqui sabe das coisas. Sabe que eu tô falando, não é zoeira, não é mentira, não tô exagerando, é a verdade. Então, mas não mexo mais nisso daí, mano. Não faço mais react, eu quero que se foda, não quero view, não quero porra nenhuma. Eu venho aqui ensinar o bagulho pra vocês não perder tempo fazendo uma coisa que não vai funcionar. E nesse caso ainda, não é nem que não vai funcionar, mas que vai fazer você morrer mais rápido. Entendeu? É isso. Só esse leve disclaimer, desculpa tá tocando nesse assunto no meio de uma aula importante aqui. Vamos falar sobre a porra da sensibilidade à insulina. Sensibilidade à insulina, você vai perceber melhoras na sensibilidade à insulina, quer dizer, assim, de uma forma chula, quer dizer o quão bem você responde ao carboidrato. Mais ou menos isso. Então se você tá com uma composição, e a sensibilidade à insulina, ela está atrelada quase que 100% ao seu... composição corporal. Quanto mais músculo você tiver e menos gordura você tiver,
mais alto você vai ficar, a sua sensibilidade à insulina vai ficar. Isso quer dizer o quê? Você vai responder melhor com carbos. Você vai ter uma resposta ao carboidrato mais apurada. Na hora que você joga um carboidrato, ele te preenche e ele vai direto pro músculo. É essa sensação que você tem. A gente vai abordar todo esse assunto aí. Então você já precisa saber que a sensibilidade à insulina ela está atrelada diretamente com a sua composição corporal. Quanto mais gordura você tiver, pior vai ser a sua sensibilidade à insulina. Qual que é o segredo? O low carb, para quem está com a sensibilidade à insulina cagada, ele vai ser super bem-vindo. Justamente porque o carboidrato ele tem uma ligação direta ali com a nossa sensibilidade. Então, se você está cagado de sensibilidade à insulina e você jogar muito carbo, a absorção disso não vai ser boa. Então, você pode trabalhar com um carbo mais baixo, ou seja, 1,5, 2 gramas quilo, dentro do seu déficit calórico. Consequentemente, você vai melhorando a sua sensibilidade à insulina, até porque ela também, como eu falei, está atrelada à sua quantidade de massa muscular. Então, se você estiver treinando e estiver em déficit calórico, você vai sim estar melhorando, aumentando a sua quantidade de músculo e ao mesmo tempo você vai estar diminuindo o seu percentual de gordura. Conforme você vai ficando próximo ali dos 10% de BF, mais otimizado vai ficando a sua sensibilidade à insulina. É por este motivo, esse é um dos motivos, existem outros, mas esse é um dos motivos, que às vezes você está vindo num déficit ali e você vem apertando. Então vamos supor que você estava assim, para ilustrar, você estava mais ou menos, você tem 1,74, 1,75 e você estava com 100 quilos. Só que a sua composição corporal, o seu BF estava na casa dos 15. Então tá bem ruim. Tá gordinho pra caramba, já tá ali com bastante dobra no abdômen, 60 já fica aquelas 2 dobras, tem bastante culote. Aí você veio reduzindo. Começou com 2,600, pum, foi descendo. Daqui a pouco, agora vamos pra 2,300, pum, desceu. Aí você chegou ali mais ou menos nas 1.800 calorias e você tá ali na casa dos 10, entre 10 e 11% de percentual de gordura. O que acontece? Nesse momento, vai chegando um momento que você apertar as calorias pode até reduzir a velocidade que você vai secar. Porque você vai entrando no que eu categorizo como uma desnutrição. Então você não está jogando nutriente suficiente para o seu corpo aguentar a demanda que você está jogando ali no treino. E isso, consequentemente, vai frear o seu processo de perda de gordura. Porque abaixar o peso é uma coisa, emagrecer é uma coisa e perder gordura é outra. Então, nesse ponto que você chega ali na casa dos 10%, a sua sensibilidade à insulina, vamos supor que seja um número que vá de 0 a 10, ela está no 8, 8,5. Quando você chegar nos 8% de percentual de gordura, ela está 10. Ela está no máximo do máximo. Isso quer dizer que na hora que você joga um carbo ali, ele tem meio que um efeito mágico. Você dobra de tamanho, é bizarro. Então, e o que acontece nesse ponto? Quando você joga, vamos supor que você veio trabalhando 1,5, 2 gramas quilo de carbo por peso corporal, nesse momento você vai responder muito melhor com um carbo mais alto. E provavelmente ao subir as calorias, assim, a chance é muito alta disso acontecer, o seu peso volta a cair e você continua, aí você volta a secar. Às vezes você chega numa parede ali que você fica estagnado com a perda de gordura, o peso, e mesmo assim você tá comendo pouquíssimo. Então, tipo assim, o cara tá com uns 90, tá comendo 1.800 e o peso ou não desce, ou se desce você não vê uma melhora significativa ali na qualidade de pele, no percentual de gordura. Aí você vai lá, põe um pouquinho mais de caloria, pum, o peso volta a descer. E tipo assim, começa a descer bem mais rápido. Isso é uma dos fatores que está ligado com a diretamente ligado à sensibilidade à insulina. Outra coisa, por permitir você trabalhar com mais carbos, automaticamente você vai render mais no treino, especialmente num cenário que você vai estar com uma composição corporal absurda, porque isso daí também é invariavelmente proporcional, ou seja, conforme você entra, por exemplo, no off, comecei com 9%, pum, vou subindo, estou em superávit, trabalhando a 3, 4, 5 gramas quilo carboidrato, vou subindo, vai passando o tempo, o que acontece? Acontece o processo reverso, a sua sensibilidade à insulina estava 10, ela vai caindo. Isso é uma das coisas mais importantes, já falei em algumas aulas aqui sobre nutrição, de você nunca fazer um off e ficar gordo, porque você vai bagunçar a sua sensibilidade à insulina e isso vai atrapalhar o seu processo de ganho de músculo e, consequentemente, a tendência é, você ficou mais gordo, a tendência é continuar ficando mais gordo, porque a sensibilidade à insulina bagunça, você não tem aquela resposta tão apurada ao carboidrato.
Então, esse é o segredo do off. Você trabalhar a sua sensibilidade à insulina e se manter num BF que você tem abdômen visível. Nunca chega nos 15%. Se você quer o off mais perfeito possível, chega em 13%. 14% já esquece, faz um diet break, volta um pouquinho ali, seca um pouco, depois você continua. 13 para mim é o limite de um off bem feito. Alguns treinadores vão chegar a bater 14, 15, mas 13 é o limite. Porque 13 você tem um físico ainda, por exemplo, um físico de praia, por exemplo. Você vai ter veia, você vai ter o abdômen bem aparente, você não vai ter aqueles acúmulos de pele. Então, isso daí, quem vai mandar nisso daí também é a sensibilidade à insulina. Outra coisa, conforme você vai secando bastante, você já deve ter percebido que o físico vai ficando flat. O que é isso? Como que eu posso explicar para vocês? Eu percebi isso na prática comigo a primeira vez. Com alunos é comum, mas a primeira vez que eu fiz dieta foi agora com a reta. E eu percebi isso comigo, né? Ver isso sendo feito comigo, foi a primeira vez. Você vai ficando flat, tipo assim, um exemplo do que é ficar flat. As camisas aqui do site, já falei para vocês, quando eu estou com 95, 96, eu uso a G4. A G4 ela fica bem, ela não fica um lençol. Ela fica um lençol de comprimento, porque eu sou baixinho. Mas eu não fico assim, sobrando tecido. Ela fica bem, mano. As costas, o ombro, fica tudo bem. Com 88, que são, quase 10 quilos a menos, só que eu não perdi muito volume muscular. Perdi. Especialmente por não treinar. Eu acredito que se eu tivesse treinando as 3 vezes na semana, que era pra treinar, teria segurado muito volume. Só que aí, tipo assim, tem umas 3, 4 semanas eu fui treinar uma vez na semana. Porra, é sacanagem também, né? Não há o que fazer, não há milagre. Mas, mesmo assim, eu ainda consigo usar a G4. A G3 fica melhor agora. Mas a G4 não parece um pano. Porque você vai ficando flat, você dá uma murchada. Não é que você perdeu músculo, não é que você perdeu densidade, você não perdeu nada disso. Mas parece que você... Imagina um balão cheio e aí ele vai murchando. E quando você joga um carboidrato nesse ponto, que eu estava trabalhando mais ou menos com 2 gramas quilo, aí eu jogo, 3, 4, cara, no outro dia você acorda mais seco, não que você perdeu gordura, mas o visual é mais seco, por quê? Porque empurra, a musculatura enche e ela gruda mais na pele, e aí você dobra de tamanho. Isso é a sensibilidade à insulina, é essa resposta ao carboidrato. Você fica flat ali, você fica mais depletadão, e na hora que você joga o carbo, ele não faz você passar mal, ele não bagunça nada, e ele absorve tudo. Você repõe o seu estoque de glicogênio e pum, dá aquele boom. E é um efeito assim absurdo, de literalmente ter a impressão que você dobrou de tamanho. Inclusive, isso é muito comum em Hollywood. Muito comum. Os caras, para fazer aparições que o cara precisa estar super dry, super vascularizado e super cheio, é muito comum fazer essas estratégias de carb-up. O cara depleta, fica flat, e aí na hora de gravar a cena, no dia de gravar a cena, o cara faz lá um carb-up tipo de competição mesmo, dá um pump antes de gravar a cena, e aí pum, o cara parece um Hulk na cena. Aí você vai ver o cara é normal, ele é um dos segredos de Hollywood é esse, inclusive. Por isso, justamente, também existe o carb-up no fisiculturismo. Você vem depletando, e aí você faz a sua peak week e entra com o carb-up para encher o físico. Então, isso também é a sensibilidade à insulina que controla isso daí. Se você tá gordo e você faz isso, você vai acordar péssimo. E você não vai absorver, você não vai ter o impacto, nossa, tô dobro também, porque você tá gordo. Então a sensibilidade à insulina é a que manda em tudo, ela é a rainha. O que está também atrelado diretamente com a sensibilidade à insulina? Treino. Se você treina fofinho, sua sensibilidade à insulina, eu já falei isso em algumas outras aulas, nunca vai estar no 100%. Nunca vai. Ela só vai ficar no 100% mesmo que você esteja na melhor condição da sua vida. Se você está treinando fofo, ela poderia ser melhor. Eu garanto. Qual a palavra, mano? Demanda e... Enfim, vocês entenderam. Você precisa daquele carbo quando você treina de verdade. E aí ele tem para onde ir.
É basicamente isso, você joga aquele carbo todo, pum, dá aquele boom no físico, e aí você direciona ele no treino. Por chulo que pareça, é desse jeito que funciona. Então o treino ele manda muito, muito, muito na sensibilidade à insulina. Você treinar com uma intensidade alta, barra altíssima, um grau de esforço absurdo, ou seja, a proximidade da falha altíssima, vai otimizar a sua sensibilidade à insulina. Vai muito, muito mesmo, tá? Então, é basicamente isso. O cardio também vai. O cardio ajuda muito. Mas o rei da sensibilidade à insulina que guia é o treino. Em segundo é a composição corporal. O cardio entra em terceiro. Se você fizer a tríade aí, porra, você vai ficar com a sensibilidade à insulina no máximo. E é isso que vai ditar você fazer um bom off também. Fica essa dica aí. Você quer fazer um bom off? Cara, um bom off de verdade, para você construir músculo através do superávit calórico, eu já ensinei aqui. É no mínimo 12 meses, tá? E isso segue o que eu falei na aula sobre o suco, que foi o último vídeo. Para um ser humano normal, que não tem uma genética absurda, ele é um ser humano normal, como qualquer outro. Ele não é menos, ele não é mais, ele é um cara normal, average. 250 mg de texto, que é o equivalente a uma dura por semana, em 8 semanas, que são 2 meses, não é o suficiente para adicionar 1 kg de músculo. Quando eu digo 1 kg de músculo, é daquela comparação mesmo. 1 kg de tecido adiposo, 1 kg de músculo, que é bem pouquinho. Não é o suficiente, cara. Para um cara que tem uma genética absurda, vai, beleza. Mas para o cara que é normal, não é. Então, um bom off para você ganhar músculo é no mínimo 12 meses. Mas para você fazer 12 meses de off, você precisa estar numa condição corporal, né, um condicionamento absurdo. Porque você vai ter uma flexibilidade metabólica maior, vai te garantir mais tempo e a sua sensibilidade à insulina vai estar no talo. E aí, durante esses 12 meses, você nunca vai deixar ela ficar ruim. Você sempre vai trabalhar com isso daí, para que toda vez que você jogue um carbo, esse carboidrato seja 100% absorvido, te deixe full e você não vai ficando gordo. Esse é o segredo. Então, o limite que eu gosto de trabalhar num off é 13%. Não é 14%, não é 15%, é 13% é o limite. Porque 13 é a sua sensibilidade à insulina, onde ela estava 10 com 8, ela vai estar, sei lá, 8,5, tá ótimo. Você tem margem para voltar um pouquinho, melhorar ela e continuar progredindo. E o físico é apresentável o ano inteiro. Você pode tirar a camisa a qualquer momento que você vai se sentir bem, você vai ter fibra, você vai ter veia. Você não vai estar, shredded, mas você vai estar bem, vai estar com abdômen, você não vai estar com dobra, você não vai estar com culote, nada disso. Fechou? Então, o treino manda muito na sensibilidade à insulina. E o longo prazo é uma das coisas mais importantes, tá? Agora, vamos abordar um pouquinho sobre PEPs. E o PEP que eu vou falar é o único que eu tenho experiência, que foi a reta. A reta, se vocês forem pegar os estudos dela, no paper mesmo, do tudo que está sendo estudado, ela faz milagre. Assim, se a gente for voltar ali pro começo dos anos 2000, e agora nós estamos em 2026... 2026 seria o futuro do que era nos anos 2000, tipo, aquele futuro que você fala assim, porra, no futuro vai ter carro voador. Ah, no futuro, sei lá, mano, o macaco vai falar. E realmente, velho, o futuro, hoje em dia o macaco fala mesmo, velho. E fala pra caralho. Enfim, no 2026 não tem nada que presta, mas a única coisa que eu conheci que faz eu ter uma sensação de falar, mano, isso aqui é coisa do futuro, é essa porra dessa reta, velho. É um bagulho bizarro. E todos os papers que vai saindo aparecem mais interações que ela faz para sua saúde e coisas assim absurdas. Mas uma das coisas que ela melhora e muito, não porque ela vai te dar o efeito de você parar de comer doce, de você seguir uma dieta de verdade, e isso vai melhorar a sua sensibilidade à insulina, mas ela própria traz melhoras na sua sensibilidade à insulina. É bizarro. E um dos, abre aspas, colaterais é que ela te deixa flat. Só que esse colateral você pode usar ele a seu favor e você usar mais carbos. Até troquei essa ideia com o Sainz, ele falou que observa-se bastante que quando o cara tá com reta e ele tá numa condição corporal boa, 10% de BF ali, esse cara que sem ela trabalharia, sei lá, 3, 4 gramas quilo de carbo, um exemplo, dá pra você trabalhar 5, 6. E ela vai continuar segurando e a sua sensibilidade à insulina vai se manter muito boa. Então esse colateral entre aspas, não é um efeito ruim para você se chamar de colateral, é só um mecanismo dela de te deixar flat, você pode contornar e tirar proveito disso, que é o que eu vou testar agora, que eu tô aí na casa dos 10%, e a sensibilidade tá no talo, tá muito no talo mesmo, no nível que assim,
mais coisas pra gente trocar ideia sobre sensibilidade à insulina. É o que eu falei, eu fui ficando flat, até o exemplo da camisa, porque eu não perdi, eu perdi sim, não vou mentir, eu perdi muito volume por não treinar. Então, mas ainda assim eu vou falar, a G4 ela não fica um pano, mas quando está com 95, porra, ficava bem melhor. Cara, quando eu faço uma refeição livre, estratégica mesmo, vamos falar sobre isso também, já que estamos aí. Mas quando eu faço uma refeição livre meio que estratégica, então jogo, sei lá, 5, 6 esfirra doce, puta que o pariu, aí eu fui treinar, meu Deus do céu, parecia outra pessoa. O ombro, caralho, velho. Mano, o ombro inteiro, anterior, lateral e posterior, full veia, ombro 4D, tudo fibrado, abdômen, peito, costas, tudo full veia, dobrou de tamanho. Ou seja, isso é a sensibilidade à insulina na prática, ou seja, você consegue até com comida suja, ou seja, o doce, bate bem. Imagina uma comida limpa. Para finalizar a aula, vamos sobre o bônus aqui. Vamos abordar refeed, refeição livre. Vamos começar pela refeição livre que todo mundo gosta. A refeição livre, vocês precisam entender uma coisa. Ela pode ser estratégica, que foi da forma que eu falei agora, ou ela pode ser um descarrego para te ajudar a seguir no plano. A segunda opção é a mais utilizada. Por quê? Porque é uma bosta fazer dieta. Vou ser o mais sincero possível. Mesmo com a reta, que é um puta de um hack que não deixa você errar, é uma bosta, cara. É um lixo, é chato pra caralho. Porra, é chato, velho. E imagina assim, que você vai sentir fome, você vai ter um desejo pra comer alguma coisa muito palatável, seja um salgado, seja um doce. É um lixo, cara. Vamos ser sinceros. Então a refeição livre, as calorias livres que você tem na semana, não é uma estratégia. Não é estratégico. Nossa, vai ter isso aqui pra eu ir treinar melhor. Não, porra. Ela serve como um descarrego pra você se manter no plano. É tipo assim, uma recompensa por você ter, entre aspas, sofrido durante a semana ali e seguido essa porra, sentir fome, sabe, controlar vontades. É uma recompensa. Como que funciona? Já que nós estamos falando sobre ref livre, vamos dar uma aula grátis aqui. Você tem que levar em consideração mais ou menos o déficit calórico que você está aplicando semanalmente. E em cima dele, você encaixa as calorias livres. Quanto mais músculo o cara tiver e mais seco ele estiver, maior o aporte calórico que ele tem, correto? Consequentemente, se ele tiver num déficit, você vai ter margem para trabalhar mais calorias livres, ou seja, quanto maior o cara for, melhor a sensibilidade à insulina dele está, ou seja, o cara treina muito bem e mais músculo ele tem, mais calorias livres ele pode ter e continuar secando. Então, tipo assim, né, já tive alunos na consultoria com 4.000 calorias livres e o cara segue secando. Por quê? Muito músculo, pouca gordura, sensibilidade à insulina no talo, treino no talo e aí você ajusta a dieta para encaixar isso daí. Entendeu? A princípio, uma quantidade legal de calorias livres para mulheres, para você começar, é entre 800 e 1.200. Conforme vai melhorando o treino, vai melhorando a condição corporal, você aumenta. Para homens, o ponto de partida que eu gosto de trabalhar é entre 1.000 e 1.500, sendo o Sweet Spot 1.500 livres na semana. 1.500 livres na semana, pô, é meio que um pote de sorvete inteiro. Você acha pouco? É coisa pra caralho, velho. Então, você não fala a memória, é quase um pote inteiro de sorvete. O pote inteiro de sorvete deve ter umas 1.800, 2.000, se não me falha a memória. Então é quase o pote inteiro de sorvete livre. É bastante. Então, a refeição livre ela não é uma estratégia. Ela é uma recompensa. Mas você pode usar ela também de forma estratégica, que foi como eu falei aqui. Está num cenário da sensibilidade no talo, super flat, pum, você vai lá, joga um doce, cara, bate. Sabe, alguma coisa super ultra densa de carbos, uma pizza doce, uma esfirra doce, um sorvete, uma bolacha, qualquer porra assim, funciona pra caralho. Você pode usar também de forma estratégica. O refeed é estratégico. O refeed ele vai ser exatamente a mesma coisa do que uma refeição livre estratégica que você usa para preencher ali, para você jogar carbo no seu músculo e absorver aquele carbo para bater. Só que o refeed ele vai ser feito com calorias limpas. Essa é a diferença. Então você vai usar os próprios alimentos da dieta, vai usar, sei lá, aveia, pão, arroz, macarrão, o que seja, as suas próprias fontes de carbo limpo, entendeu? E aí ele é estratégico, você vai usar, por exemplo, igual eu fiz aqui, às vezes que eu fiz a refeição livre, fala, mano, tô muito flat, tá muito zoado, tô me sentindo uma criança. Pum, joguei lá 5 ou 6 esfirra doce, pum, dobra de tamanho, entendeu? Refeed vai ser a mesma coisa, só que aí você vai usar uma
caloria limpa, fechou? Então é isso. Sobre a reta, era isso que eu tinha para falar, das considerações para quem quer usar. Espere isso, você vai ficar flat, é um efeito dela, é um efeito exclusivo dela e você vai somar, obviamente, junto à perda de peso. Só que aí você pode usar isso ao seu favor e você pode, quando você tiver nessa composição corporal, aumentar os carbos, que vai bater super bem. Fechou? Quase meia hora de aula. Espero que tenha dado uma luz aí para vocês e é um conteúdo que vai te mostrando onde está o segredo das coisas, que não vai ficar usando um monte de hormônio. Então, sensibilidade à insulina, nesse jogo aqui de manipulação do físico, é o rei, mano. O rei e a rainha, a sensibilidade à insulina, é ele que manda muito o seu progresso. Manda muito, porque é a sensibilidade à insulina que vai te permitir fazer um bom off e por muito tempo, sabe? Para você aproveitar um superávit calórico e direcionar bem essas calorias para que você utilize elas para construir músculo e não gordura. Fechou? Link para consultoria, descrição do vídeo, pego você pela sua mãozinha, te levo até o seu melhor resultado, planos a partir de R$100, cupom ORG lá na RetroVibes. Fechou? Espero que vocês tenham curtido a aula e encerrando aí, não esperem mais react de porcarias assim, que são muito, muito chorume. Não faço mais, mano. Não faço mais. Eu sei que vocês gostam, vocês dão risada. Eu não dou risada, velho. Eu não tô fazendo graça aqui, mano. Eu tô falando a real. E eu fico puto mesmo. Então é um bagulho que às vezes até estraga meu dia ver essas merda. Então eu não vou fazer mais, tá? Por conta de um ou outro imbecil igual esse aqui. Olha aqui. Olha aqui agora, 14 minutos. Vamos responder ao vivo. O que eu respondo a esse cara? Sabe, é um bagulho assim, velho, que tipo assim, eu não... O meu nível, assim, de xingar alguém, velho, ele não é o suficiente, mano. Não é o suficiente, a única coisa... E é sempre igual, cara. É sempre um nome desse aqui com algum número atrás e não tem foto. A única resposta que eu tenho vontade de dar é pegar, assim, pelas duas orelhas, assim, ó. Levantar e ficar chacoalhando, assim, pelas orelhas, mano. Ou pegar, amarrar com a corrente e deixar de ponta cabeça o dia inteiro levando chinelada na bunda, velho. É isso que merece. Nem vou... Pronto. Entendeu? Não vou mais fazer esse tipo de vídeo. Quero que vá todo mundo pra puta que pariu. As aulas, vamos continuar trazendo aulas, react válido sobre alguma coisa que presta. Porque chega de ficar mexendo em lixo, velho. Chega de ficar mexendo com lixo. Tamo junto. É nóis.